Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, vamos chegando. Nossa primeira live do ano, no domingo, 8h30 da noite. E uma live que vocês me pediram por meio de um assunto nos stories. Eu abri uma caixinha de perguntas e aí me perguntaram se toda criança com autismo tem transtorno do processamento auditivo central. E essa pergunta exige um raciocínio clínico. E aí foi por meio disso que surgiu a ideia de fazer essa live hoje para vocês. Vai ter até slide, vai ser uma aula, tá? Quero aprender com vocês, vão colocando aí as perguntas também, tá? Quero pedir para vocês compartilharem essa live com quem vocês gostariam que estivessem aqui, tá? Por ser uma aula que exige raciocínio clínico, o ideal é pegá-la desde o começo, tá? Porque nós vamos falar principalmente de anatomia e fisiologia da audição, tá? De cérebro, então exige raciocínio clínico. Então pegar desde o começo é muito importante. Então compartilha aí, num aviãozinho, gente. Tem um aviãozinho aqui, ó, bem embaixo no de vocês. Minhas unhas estão horríveis. Manda para quem você conhece para dar tempo de entrar, beleza? E aí a gente vai começar então a falar de autismo e processamento auditivo central. Meu áudio tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Hein, Renata, Sulamita, Regina, Edna? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O áudio tá bom? A Gil, a Gretes. Fala pra mim se tá ok, tá, Sara? Tá ok, Maísa? Legal, Mariana. Então vamos começar, gente? Eu amo esse assunto. Tudo que envolve processamento auditivo e linguagem. Ah, Larissa, é autismo? Sim, nós fonos vamos sempre trabalhar a linguagem, principalmente nas crianças com autismo. Então, esse tema, autismo e PAC, o que remete a nós fonoaudiólogos é a linguagem, né? Então, é isso que a gente vai tentar hoje entender. Deixa eu pegar aqui o slide que eu preparei para vocês, tá? Então, toda criança com autismo tem o transtorno do processamento auditivo central? Primeiro, a gente precisa entender o que é o autismo. A gente sabe que o autismo, né, a grosso modo, tá, gente? Não vou me aprofundar no autismo, mas a gente sabe que vai ter uma tríade de alterações comportamentais, de socialização e que vão influenciar na comunicação dessa criança, tá? Então, quando a gente olha para essa tríade, socialização, comportamento e comunicação, onde entra o fonoaudiólogo? Na estimulação da linguagem e da fala, porque a alteração da linguagem e da fala, ou seja, da comunicação dessa criança, influencia na socialização e no comportamento. Ou ao contrário também, no comportamento, as alterações no comportamento que essa criança tem faz com que ela tenha um prejuízo na socialização e, consequentemente, toda a comunicação dela fica alterada. Porque a comunicação, a gente precisa transmitir uma ideia, a gente precisa transmitir um querer. E aí a gente vai ver o que essa criança está tendo de alterado. E por que eu escolhi um guarda-chuva, né? Porque existem outras características também que englobam o autismo, tá? E que estão tudo dentro de um guarda-chuva. Então, nenhuma criança é igual a outra, né? Uma criança pode ter mais defasagem na parte da socialização, outra no comportamento, outra na comunicação oral, certo? Então, a gente precisa, primeiramente, para poder responder essa pergunta, toda criança que tem o autismo vai ter o transtorno do processamento auditivo? Para a gente responder isso, a gente precisa entender essa criança, saber qual que é a dificuldade dessa criança. Mas aí vem o raciocínio clínico, tá?
entender o que é o processamento auditivo. Então, você está com o seu paciente, ele tem autismo, ele tem o diagnóstico, tá em suspeita, tá em fase aí de busca, mas tem essas questões alteradas, comportamento, comunicação, socialização, certo? E aí você pensa, será que é processamento auditivo? Será que é o transtorno do processamento auditivo? Precisamos entender, se essa criança tem o diagnóstico de autismo, ela já tem um diagnóstico topo, tá? Um diagnóstico que engloba os outros sintomas. Então, a alteração no processamento auditivo é um sintoma, não é um diagnóstico superior. Está dentro desse guarda-chuva, tá? Então, a gente precisa entender isso, essa criança. Por quê? Porque senão a gente fica atrás de mais diagnósticos e enchendo essa família e essa criança de diagnósticos. O objetivo de entender o processamento auditivo, o transtorno do processamento auditivo e dar um diagnóstico para essa criança tem que ter o intuito de resolver um problema, de solucionar uma queixa, de ajudar essa criança nas dificuldades dela com objetivo certeiro e não de trazer mais um diagnóstico, tá? Então a gente vai conversar principalmente nessa questão comportamental e de socialização que a criança com autismo ela tem, né? Também pode ser que essa criança não tenha isso. Isso a gente tem que entender, tá? Por quê? O exame do processamento auditivo, ele é um exame comportamental que exige resposta do paciente. Então, se a nossa criança que tem autismo, ela tem uma alteração comportamental que prejudica a socialização, que prejudica ela responder, ela já não vai ter condições de fazer o exame, de ter um diagnóstico preciso, tá? Aí que entra o raciocínio clínico do terapeuta que está com essa criança, entender que essa criança tem um processamento auditivo e que as habilidades elas são preditoras da linguagem da fala. Então a gente precisa entender essas habilidades, a hierarquia, o que vem para acontecer essa linguagem e estimular, mesmo que a gente ainda não tenha um exame para quantificar, certo? E em alguns casos, inclusive, a gente pode ir trabalhando o comportamento, a linguagem, a socialização dessa criança, preparando ela para a realização do exame. E aí, em algum momento, a gente faz o exame. Mas é aquilo que eu disse, o objetivo não tem que ser fazer um exame para ter mais um diagnóstico nas costas dessa criança, mas sim para solucionar e fazer uma estimulação, uma terapia mais objetiva e certeira, que vai modificar o comportamento dela, o aprendizado dela e as respostas dela em ambientes que vão favorecer a socialização dela e a evolução, tá? E aí vem o outro slide que eu preparei aqui para vocês, tá? Então, para a gente entender, o processamento auditivo toda criança tem. Quando a gente pensa em transtorno do processamento auditivo é porque tem habilidades que estão alteradas e muito aquém do esperado para a idade. Então, até os 7 anos, essa criança, o processamento auditivo dela está em amadurecimento. Então, a gente precisa, nas nossas terapias, estimular esse processamento auditivo da criança com autismo. Principalmente estimular a parte auditiva, que é a nossa área. Por quê? A criança com autismo, ela tem uma alteração no recebimento da informação, uma das alterações, né? E os estudos mostram que é uma das principais, que é o transtorno sensorial. Por que das principais alterações? Porque a alteração inicia-se logo no início, no recebimento da informação, tá? E aí a gente sabe que existe o recebimento, o processamento, que é o armazenamento dessa informação, né, que envolve memória, associação e depois vem o resgate dessa informação. Então, a criança com autismo, ela tem, geralmente, tá? Eu tenho bastante cautela em não generalizar,
porque todo paciente é único, tá? Mas geralmente é uma alteração logo na entrada, no transtorno sensorial dos 5 sentidos. Por isso que o trabalho com a terapeuta ocupacional tem que acontecer. Só que na nossa área que envolve o auditivo, o olfativo e o gustativo, é nossa área. Então, a gente entender do auditivo dessa criança antes dela de fato ter 7 anos, para ter um diagnóstico do transtorno do processamento auditivo, nós já precisamos estimular essas habilidades preditoras na nossa terapia. Então, a gente precisa entender que essa criança, antes dos 7 anos, o processamento auditivo dela já vai estar imaturo, porque essas habilidades imaturas, elas refletem alterações na fala, na linguagem compreensiva e também expressiva. Então, a gente entender o processamento auditivo e estimular, tá? Então, essa criança, ela recebe a informação, ela tem uma sensação auditiva, tá? E aí, essas informações vão para o cérebro e acontece ali o processamento da informação auditiva. Mas no nosso cérebro vai acontecer as entradas por meio de todos os sentidos sensoriais. Então, enquanto vocês estão me ouvindo, o processamento auditivo de vocês está funcionando, né? Vocês estão tentando ter foco em mim, esquecer o barulho aí da televisão, das outras pessoas da casa. O processamento auditivo de vocês está a todo vapor. E o processamento visual também. Se você começar a prestar atenção no seu corpo, o seu processamento corporal, né? Se você pegar alguma coisa para comer enquanto você está me assistindo aqui, o seu processamento aí gustativo, olfativo vai estar trabalhando. Todos esses processos, eles trabalham em conjunto, tá? E aí essas informações, elas são processadas cada uma na parte do cérebro, na sua respectiva localização. Contudo, elas se associam. E aí a criança com autismo, ela tem uma alteração nessa associação da integração das informações de entrada, tá? Então, consequentemente, todo o restante vai estar também fragmentado, com lacunas da informação, tá? E aí o que acontece com o processamento auditivo, tá? Os estudos mostram que a criança com autismo, ela já tem essa alteração na sensação auditiva, que aí a gente sabe na nossa audição que vem as células, vem o nervo auditivo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é também responsável pela sensação auditiva, para conduzir esse som até o cérebro, tá? Devido à alteração comportamental das crianças com autismo para responderem ao exame, tá? Foram feitos mais exames eletrofisiológicos para detectar se essa criança tem ou não uma alteração a nível de processamento auditivo central de informação mais superior. E os exames mostram uma alteração, tá? Principalmente nos exames eletrofisiológicos, onde as respostas têm um atraso na latência, tá? Ou seja, essas estruturas que conduzem o som até o cérebro, elas não estão trabalhando adequadamente. Por isso que as crianças com autismo, elas têm ou uma hipersensibilidade auditiva ou uma hipossensibilidade auditiva. E qual que é a estrutura, tá, do nosso cérebro, de todo o nosso corpo, que processa essa sensação inicial a nível cortical para levar para o cérebro, a nível mais superior, o tronco encefálico. Então, a criança, ela com autismo, ela já falha aí logo na entrada, na sensação, na percepção e na atenção seletiva. Você sabendo disso, na sua terapia, você já inclui atividades que vão estimular essas habilidades. E depois, quando essa criança tiver condições, você faz o exame, tá? Para quantificar a evolução da sua terapia e não só para associar um diagnóstico a mais, tá bom? Então, os estudos associados ao processamento auditivo em crianças autistas são muito mais por meio dos exames eletrofisiológicos, PERA, P300, ok? E aí, o que acontece? Esse som, ele se encontra no tronco encefálico, ele vai subir
tá? E aí precisa ter uma interação, e para haver interação, essas vias auditivas, elas precisam estar amadurecidas para elas conduzirem juntas a informação auditiva lá para o hemisfério cerebral. Quando essas informações chegam a nível mais cortical, há um cruzamento, certo? E aí vai trabalhar a informação do hemisfério esquerdo e direito, cada um nas suas habilidades, para ver a integração, a associação do que é não verbal com o verbal, tá? E os estudos mostram, em 90% da população, que o hemisfério responsável pela linguagem é o esquerdo. Por quê? Porque ele é dominante, por isso que a maioria das pessoas são destras, porque essa informação ela vai rapidamente para a área da linguagem, tá? E aí alguns estudos comportamentais auditivos em crianças com autismo mostrou que há um rebaixamento na orelha direita, consequentemente também na integração das informações, tá? Então, a gente precisa entender isso, certo? Sabendo já de alguns estudos que nos mostram isso, a gente já pode estimular isso na nossa criança e depois a gente quantificar no exame quando a gente puder, tá? Então, toda criança com autismo tem o transtorno do processamento auditivo central? Sim ou não? O que vocês me dizem? Sim ou não? Como que a gente responde isso de forma mais objetiva para os pais? Porque vocês não precisam responder isso para mim, né? A gente não precisa responder isso numa prova, a gente tem que saber responder isso para os pais dos nossos pacientes, porque eles acabam em algum momento se deparando com esse diagnóstico e quando eles vão ler, faz total sentido com o que a criança apresenta, a dificuldade na compreensão, na atenção, na interação, no aprendizado, porque são também características de crianças que não têm o autismo e têm o transtorno do processamento auditivo. Então, quando o pai de uma criança que tem autismo, ele te pergunta, será que ele não tem TEPAC? O que você vai explicar para ele? Você vai falar, sim, ele tem um transtorno na sensação auditiva. E para nós sabermos se as outras habilidades estão alteradas a nível mais superior, a gente precisa fazer o exame. Mas essa criança, nesse momento, ela não tem condições de fazer o exame, porque é um exame comportamental, ou então essa criança tem condição e a gente vai conseguir saber quais habilidades, após essa sensação auditiva e de entrada, estão alteradas também, tá? Aí a gente vai poder saber nessa hierarquia auditiva tudo que está alterado, por onde a gente vai começar a estimular e principalmente acompanhar a evolução. Eu digo muito que um exame para mim não serve para dar um diagnóstico, ele serve para acompanhar o meu trabalho e mostrar se a gente está no caminho certo. Então, você tem que saber o porquê você quer que essa sua criança faça o exame e quem vai tratar. Se você é um terapeuta apenas da linguagem, não estimula o processamento auditivo, você vai precisar de alguém para trabalhar junto com você. Mas se essa criança, ela não tem ainda condição para fazer um treinamento auditivo, você, terapeuta da linguagem, nas suas terapias das sessões, você pode incluir e deve incluir atividades auditivas para ajudar essa criança, de atenção auditiva, localização, decodificação. Aí você entendendo a hierarquia, você começa das habilidades mais fáceis para a mais difícil. Gente, deu para entender até aqui? Eu vou tirar a imagem, deixa eu ver se eu sei agora tirar a imagem, sei. E a gente vai abrir para as perguntas para que eu possa aí direcionar melhor o pensamento, tá bom? Quem tem perguntas para fazer aí para mim? Dificilmente eles aceitam fone de ouvido. Sim, por conta, né, que é diferente, que vai pressionar o ouvido, é uma sensação aí diferente, mas, tá, agora fazendo link até com outras crianças, na terapia do processamento auditivo a gente ouve muito que dói o ouvido,
tá? A gente tem que entender até que ponto que é o fone realmente apertando e machucando, até que ponto é, na verdade, a sensação auditiva que está causando um desconforto. Então, no início, eu comecei a observar que era muito mais a sensação auditiva que machucava essa criança, que era a forma que ela dizia que dói, tá? Ela logo associava que é o fone que está pressionando, mas na verdade são os estímulos que estão saindo desse fone que causam muito incômodo nessa criança. E aí a gente vai trabalhando tirando essa sensibilidade da criança por meio dos estímulos a cada sessão, tá bom? Já recebi muitos casos de criança com PAC alterado e ninguém viu que se tratava de um caso de TEA. Sim, até porque, Sulamita, quem faz o exame, ele não vai avaliar a linguagem, né, dessa criança. E claro, talvez essa criança tenha todos os sintomas, mas essa família ainda também não está preparada para o diagnóstico, ninguém fechou o diagnóstico, estão aí em cima do muro, né? E aí você, como terapeuta, você vai associar o exame do processamento auditivo, fazer um estudo dessas habilidades alteradas, mas tem que completar com a avaliação de linguagem dessa criança para você fazer o seu planejamento terapêutico. O que a pessoa que faz o exame precisa se atentar é para a alteração de comportamento e socialização dessa criança. Porque às vezes essa criança tem o autismo, mas ela tem muita condição de fazer o exame, que não a diferencia de outros pacientes que não têm o autismo, tá bom? E aí? Diz autismo nível 1? Sim, mas até crianças com autismo, né, em outros níveis, se a gente for trabalhando o comportamento dessa criança, ela vai ter sim em algum momento condições de responder aos testes, tá? E se não tiver, não tem problema, é o que eu disse, a gente tem que entender e estimular, não esperar um diagnóstico para estimular, ok? O P300 é um exame eletrofisiológico que vai detectar o tempo atencional de sinapses que está acontecendo nesse cérebro, tá? Então o som ele vai entrar no nosso conduto auditivo, a membrana timpânica e a orelha média ampliam esse som, tá? E a cóclea vai lá interpretar, vai, né, receber esse som, vai passar pela cóclea lá, pelas sensações grossa, fina, vai perceber, vai ter uma sensação, ainda não vai estar decodificando esse som. Então, até as células auditivas é uma sensação auditiva. Esse som vai para o nervo auditivo, tá? E aí vai para o tronco encefálico, nas vias auditivas e chega lá no córtex auditivo primário. O P300 ele vai avaliar o tempo que esse som chega até o cérebro, tá? E se esse som o paciente ele está demorando para perceber esse som, tá? Mostra que está havendo um rebaixamento na atenção, na habilidade de atenção. Então a sinapse ela tem um tempo para acontecer, tá? E aí quanto mais rápido eu percebo no tempo certo, a minha atenção está ok. Então o P300 ele vai analisar esse tempo atencional das sinapses acontecendo aí até córtex auditivo primário. Inclusive é um exame que acompanha a evolução dos nossos pacientes com transtorno do processamento auditivo. Por quê? Após a gente estimular o processamento auditivo dessa criança, os estudos mostram que a latência e esse tempo que antes era aumentado no P300, ele diminui. É um exame que também depende do comportamento e da resposta do paciente, tá? O paciente ele ouve no meio de um estímulo um apito e ele tem que ir contando, tá? Então, esse processo de prestar atenção no estímulo e de contar é um processo atencional que tem que acontecer no tempo certo, tá?
Então, você trabalha as habilidades auditivas em todos os pacientes com autismo, em todos os meus pacientes com autismo, com atraso de linguagem, com transtorno de linguagem, tá? As habilidades auditivas, elas são preditoras, elas são a base do desenvolvimento de fala e linguagem. Então, todo fonoaudiólogo precisa entender dessas habilidades auditivas para estimular, tá? Porque nós somos fonoaudiólogos. Então, esse estudo da audição tem que acontecer com nós terapeutas da linguagem, tá? O que nós temos que entender na peculiaridade da criança, né, com autismo, são os comportamentos, os reflexos que esse comportamento e essa socialização traz na linguagem, por onde nós vamos começar, tá? Para que a gente possa fazer um planejamento focado e direcionado, tá bom? Como eu posso trabalhar isso em casa? Nossa, é outra live, né, de atividades. Vou colocar na pauta. E quando o neuropediatra pede um PAC para descartar o autismo? Não tem como, tá? São diagnósticos diferentes, ok? São diagnósticos diferentes. E aí você precisa entrar em contato com esse médico, porque espera-se que ele não tenha pedido apenas o processamento auditivo, mas sim o processamento auditivo com outros exames para poder se entender o que essa criança tem. Então, esse médico possivelmente ele deve ter pedido uma avaliação neuropsicológica, exames eletrofisiológicos, tá? E até ressonância dessa criança, às vezes até exames genéticos. Então, o médico, ele tem propriedade para solicitar exames para nortear o diagnóstico dele. E aí, esse diagnóstico é multidisciplinar. Então, o exame do processamento auditivo, ele vai ser mais um sintoma que essa criança tem que precisa ser estimulado e tratado, mas descartado não. Aí você vai ver se realmente é isso que o médico está querendo, porque do que o médico fala para a família traz para a gente, muita coisa pode se distorcer porque a família entendeu errado. Então, sempre entre em contato com o médico, desenvolva essa comunicação aí, né, profissional, que aí você só tem a ganhar com isso, tá? Boa noite, Grace. Tô tentando aqui acompanhar. O Antônio é paciente da Sulamita, que legal. Sulamita, então, no meu curso de fala e linguagem tem muitas atividades, tá? E lá eu dou dicas de atividades para estar estimulando o auditivo. O que acontece, né, com a criança, gente, não só com o autismo, né? O termo autismo parece que a gente diferencia essa criança das outras crianças que a gente tem no consultório. E não, a criança com autismo, a criança que tem um atraso, a criança que tem um transtorno, a gente vai precisar ter um raciocínio clínico e pensar que elas têm um cérebro e elas precisam ter todas as habilidades iguais para alcançar o que está defasado, certo? Então, o autismo não exclui essa criança. Vamos fazer uma atividades específicas para a criança com autismo, né? Não, tá? Inclusive, você precisa entender que essa criança, talvez, ela vai precisar de mais ajuda antes em alguma habilidade que não é auditiva. Às vezes, você vai precisar primeiro trabalhar o estímulo visual, a aceitação, a interação, tá? É isso que a gente tem que entender em cada paciente nosso. Assim como às vezes eu recebo uma criança que tem o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo e eu tenho que trabalhar primeiro às vezes a motivação dela, né? Eu tenho que trabalhar primeiro com a família. Então, nem sempre a gente vai seguindo direitinho o que manda o protocolo. Meu negócio caiu aqui. Falha na produção. Entendeu? Então, a idade... Deixa eu virar aqui, gente, rapidinho, só para arrumar aqui. Não me deixem falando sozinha. Então, assim, a idade da criança também é muito importante, tá? E a gente entender nessas questões de muitas habilidades alteradas, por onde a gente vai começar
para dar condições a essa criança de, em algum momento, a gente dar só estímulos auditivos, tá? Então, a gente começa com a nossa terapia de linguagem, focando sempre no visual, porque o visual é mais fácil, né? E depois a gente vai diminuindo as pistas visuais e dando mais estímulos puramente auditivos. Então, vou dar um exemplo de crianças pequenas. Você vai trabalhar onomatopeias. Você vai mostrar a imagem dos animais e o som, né? E aí você está trabalhando um estímulo visual e auditivo. E em um segundo momento, você vai dar só o estímulo auditivo e vai tirar o visual. E depois de um momento, você vai aumentar a quantidade desses estímulos auditivos. E aí você vai dar um comando. E quando você dá esse comando, você tem que entender, eu vou dar uma pista facilitadora visual nesse comando ou essa criança já está pronta para receber um comando puramente auditivo? É isso que a gente tem que imaginar. Então, todas as nossas terapias, a gente vai pulando essas etapas, dificultando para que exija dessa criança mais processamento auditivo. Mais processamento auditivo dentro dessa hierarquia. A gente inicia pela atenção seletiva, então você vai colocar um som de uma onomatopeia de um gatinho e de um passarinho, né? E aí essa criança tem que reconhecer esses sons, ou então identificar apenas um. Ou então você coloca esses estímulos das onomatopeias diante de outro barulho, que não seja de animais, apenas para essa criança fazer um esforço para identificar esses sons. Ó, já comecei a falar de terapia, nem estava na pauta aqui. Tá? E aí depois você vai trabalhar com outras formas dentro desse som, tá? E o mais importante é você modificar o comportamento dessa criança, exigir dela uma nova resposta, tá? Então, com aquele mesmo som inicial que você começou, 2 sons, o som do gatinho e do passarinho e do pintinho, você vai aumentando as habilidades auditivas de reconhecimento, de decodificação, e aí no meio disso, de sons, porque os sons da onomatopeia são sons não verbais, certo? Que vão estar estimulando o hemisfério direito. Quando você dá um comando, estimula o hemisfério esquerdo, essa criança reconhecer e dar um nome para esse som. E no meio desses estímulos, quando você já veio trabalhando essas hierarquias, você pode começar a colocar estímulos de fala, para ela também reconhecer. E assim você vai estar sempre trabalhando o que? Figura fundo, tá? Que é a principal habilidade alterada nas crianças com autismo, que é a atenção seletiva, a sensação, tá? Auditiva, de focar em um estímulo diante de outros, tá bom? Já dei ideias aqui de terapias. Trabalhar o estímulo auditivo ajuda nas outras áreas que eles têm hipersensibilidade, por exemplo, entendi, né, no tátil, tudo ajuda, né, porque você recebeu essa criança, a partir do momento que essa criança já chega no seu consultório, você já está estimulando ali a aceitação dela para aquela sala, para o sentar, para o aceitar a sua proposta, tá? Então, você pode estar associando, sim, o auditivo com atividades gustativas. Você pode estar colocando um tempo para você controlar, porque só o auditivo, às vezes, essa criança cansa. Então, você faz uma terapia, né? Onde você vai colocar estímulos auditivos e depois você vai para a mesa e faz uma terapia ali mais diversa, que não exige tanto do auditivo para que ela possa descansar, tá bom? Então, você também pode fazer dessa forma. Você faz o treinamento auditivo em cabine em todas as crianças com autismo, independentemente do nível, ou você utiliza outros métodos como o Sena? Isa, primeiramente, né, a terapia em cabine é a terapia com uso do audiômetro, onde a gente tem o objetivo, tá, de direcionar a atenção
tá? E a funcionalidade específica de uma orelhinha que está mais rebaixada do que a outra. Então, não é toda criança que vai se beneficiar do uso do audiômetro, ou seja, da terapia em cabine. Então, a gente também já tem que ter esse raciocínio. Por que que eu vou usar o audiômetro nessa criança? Porque, essa orelhinha está mais rebaixada que a outra. Tá, então como eu vou fazer esse estímulo? Por quê? O que eu quero com isso? Porque se eu tenho um exame dessa criança que me mostra sim que uma orelhinha está mais rebaixada que a outra, eu vou precisar fazer a estimulação com o uso do audiômetro. Mas se é uma criança com autismo que tem uma alteração comportamental muito significativa, eu não tenho um exame para me quantificar qual orelha que está pior que a outra ou as habilidades que estão alteradas, eu não vou iniciar com o estímulo do audiômetro, porque vai ser até inclusive muito mais difícil. Eu tenho que começar com estímulos em campo, aos poucos ir aproximando, porque essa criança tem que ir aceitando esses estímulos e tendo uma sensação cada vez mais agradável, tá? E aí, em algum momento, depois, conforme ela for evoluindo, eu posso sim trabalhar essas orelhinhas separadas, ok? O pediatra quem encaminha para o neuropediatra ou é a fono? Jean, há 2 anos, fala pouco e entende tudo o que pode ser. Eu não estou entendendo, Jean, sua pergunta. Gente, eu falei muito rápido, deu para vocês entenderem até aqui? Obrigada, Renata. Gente, a Rê, ela tem atividade de processamento auditivo lá no Insta dela, falem com ela, tá? Que bom, então, consegui falar tudo em 40 minutos. Achei que ia ter muita coisa. Então, é esse raciocínio, certo, gente, que nós temos que ter. Primeiramente, não diferenciar, né? Porque tem o autismo, vai ser tudo diferente. Não, vai exigir de nós mais estudo específico para entender o comportamento, como essa criança funciona, tá? Só que a gente não deve separar esse raciocínio clínico, porque toda criança tem cérebro, toda criança precisa de linguagem, toda criança precisa de um bom processamento auditivo, então não tem como diferenciar. Essa é a minha mensagem para vocês hoje nessa live. Entender o que cada criança que vocês atendem trazem de demanda. Ou é comportamental, ou é de linguagem, especificamente só de linguagem, um transtorno de linguagem, né? Ou é mais na interação, e aí tudo fica alterado, porque essa criança, ela tem uma dificuldade de interagir com o outro, tá? É necessário que a criança com TEA faça quais exames além do BERA? Olha, o BERA, ele é um exame auditivo, né, eletrofisiológico, mas que você tem que ver a idade da criança, tá? O BERA geralmente é para crianças pequenas que têm um atraso, uma alteração na fala e na linguagem. O BERA complementa a avaliação audiológica comportamental, tá? Então, o seu filho, dependendo da idade, você tem que ver se ele tem condições de fazer os outros exames também comportamentais. O PAC, uma avaliação neuropsicológica, tá? Uma avaliação de linguagem. Essa live para me salvar do tédio do isolamento social por conta do Covid. Rebeca, eu fico feliz com o seu comentário e sinto muito, mas fique feliz, logo você vai sair dessa, tá? E todos nós, né, gente? Fique feliz, agradeço por estar aqui, tá? Seu trabalho junto com a família, sim, em todo o processo, desde a avaliação até na terapia, tá? A live vai ficar gravada, inclusive na hora que eu salvar, eu gostaria que vocês fossem lá me dar um feedback, tá bom? Marcar quem não pôde estar presente, isso é muito importante para mim, para que eu possa vir fazer mais aqui para vocês, tá bom? Obrigada, Dani. E eu que agradeço, gente. Pessoal, então vou salvar a live, tá bom?
E aí, vão lá e comentem. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumo, tá? Desse resumo aí que eu trouxe aqui para vocês. Um beijo, bom domingo, boa semana para todos vocês, tá? Até mais!